Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Professor Vladimir, estamos ouvindo bem. Professor Paulo. Boa tarde. Muita felicidade, estamos aqui para o lançamento da nossa obra, Lei da Liberdade Econômica e os Impactos no Direito Administrativo. Uma obra diferenciada por, como diz no prefácio o professor emérito, titular da PUC, professor Adilson Dallari, não se tratar de um comentário à letra da lei, mas sim de análises conceituais, teóricas e pragmáticas daquilo que tem na essência da lei e, portanto, trazendo ao leitor um manancial de informações, de aspectos teóricos práticos para a melhor aplicação da lei em cada caso concreto. E sendo, portanto, aí uma obra que reputo referência para aqueles que atuam no direito administrativo e pretendem aplicar a lei da liberdade econômica a todos os processos inerentes a essa seara e objeto de estudo dessa seara do direito. E, para tanto, eu, como coordenador da obra, estou hoje aqui com o apoio da editora Fórum, da nossa querida editora, e desde logo um agradecimento especial a todos da editora que nos apoiaram nesse projeto. Em nome do diretor Luiz Cláudio, eu agradeço a toda a equipe da editora Fórum. Então, como coordenador da obra, eu tenho a honra de trazer dois coautores para debatermos alguns pontos da Lei da Liberdade Econômica no seu aspecto geral e também específico daquilo que foi objeto de análise de cada um deles nos seus textos que fazem parte da obra. Então, eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas ao professor Paulo, ao professor Vladimir França, e pedindo que cada um faça uma exposição sobre aquilo que entende de relevante, de impacto no direito administrativo a partir dessa nova legislação, um aspecto mais geral, e depois especifique aquilo que foi objeto de seu trabalho aí dentro da nossa obra. E eu queria começar com o professor Paulo, que é professor da FGV, e tem muita coisa boa para trazer aí. E depois eu preparei uma pergunta para cada um, depois dessa primeira parte de exposição. E aí, assim que o Paulo encerrar, passo a palavra ao professor Vladimir, e depois eu retomo a palavra para fazer algumas considerações gerais também e lançar essas perguntas. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge, primeiro pelo convite para poder participar desta obra como coautor, né? Eu tive o prazer aqui de, junto com o professor André Castro Carvalho, escrever o primeiro capítulo desta obra, né? E uma pena que o professor André não pode estar aqui também junto com a gente. Eu vou explicar um pouco o que foi a ideia deste capítulo, como ele se encaixa tudo, o que eu vou cobrir aqui, né, para não vou me aventurar na área que foge aqui do meu. Tem duas partes nesse capítulo, mas acho que é bom primeiro a gente lembrar, né, qual que é um dos objetivos da ideia por trás da Lei da Liberdade Econômica, essa ideia de você trazer, em suma, como eu consigo incentivar a atividade empresarial brasileira, dando maior segurança jurídica e garantindo aí a liberdade econômica para o empresário brasileiro, né? E acho que é nesse contexto que muitos desses artigos aqui, desses capítulos da obra entram, né? Eu e o professor André Castro Carvalho, a gente escreveu especificamente sobre um tema que é sobre a segregação de riscos e a desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 49A e 50 do Código Civil. O professor André, ele acaba se dedicando, assim, a gente, junto no artigo, na primeira metade do artigo, a gente fala um pouco sobre as questões mais ligadas à lei anticorrupção e as questões do direito da desconsideração da personalidade jurídica ligado à lei anticorrupção de 2013, e num segundo momento a gente fala sobre os impactos da lei da liberdade econômica e a questão da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, nas relações do trabalho, né? E especificamente aqui eu vou me ater à minha área de especialidade, que diz respeito
às relações de trabalho, e depois, acho que até em conjunto, a gente pode construir também essa ponte entre essas transformações junto ao Código Civil, relações de trabalho e outros impactos junto ao direito administrativo, né? E acho que é importante a gente falar da questão de relações do trabalho, porque não é possível falar em incentivo à atividade econômica, em maior segurança jurídica ao empresário brasileiro, se eu não falar e não levar em consideração os impactos que a legislação vai ter, eventualmente, nas relações de trabalho. E o nosso foco específico diz respeito à questão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, né? Eu não posso falar isso, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou basicamente o patrimônio da pessoa jurídica não se confundir com o patrimônio para fins de responsabilidade da pessoa física, dos seus sócios, seus acionistas e diretores. Esse é um elemento essencial e importante em qualquer atividade, da atividade econômica, certo? Não existe como eu falar de um estímulo à atividade empresarial, de eu ter uma legislação que busca, independente dos princípios de falar em estimular a atividade empresarial, em geração de empregos, em aumento da atividade econômica, se eu tiver um cenário em que o empresário está em constante temor de que o seu patrimônio pode eventualmente estar em risco de responder o seu patrimônio pessoal, responder com relação às dívidas da empresa que diz respeito a atividades lícitas, né? Eu não estou dizendo que era esse o cenário pré-lei da liberdade econômica, mas a gente tem que entender o contexto de que a lei da liberdade econômica ela vem trazer pequenas alterações na redação do Código Civil com relação a isso, justamente para dar esta maior segurança jurídica, né? E quando eu falo em desconsideração da personalidade jurídica, eu falo de o patrimônio dos sócios responderem por dívidas eventuais da empresa, a gente tem que lembrar como isso é a essência da atividade, a essência da pessoa jurídica é eu ter uma separação entre o que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio da pessoa física. Existe um espaço para desconsideração da personalidade jurídica, mas isso deve ser a exceção e não a regra dentro do ordenamento jurídico. Isso eu acho que é uma realidade em qualquer ordenamento jurídico, mas no Brasil existe um elemento a mais que torna isso ainda mais importante, que é se eu considerar a realidade, a importância de empresas de origem familiar dentro do setor produtivo brasileiro. Isso a gente pode estar falando de grandes empresas e pequenas empresas de todos os tamanhos. Eu tenho uma relação, né, eu tenho um histórico no Brasil de empresas de origem familiar, empresas familiares. E qual que é o impacto disso com relação à questão de desconsideração da personalidade jurídica? Quando a gente fala disso, eu estou pensando em empresas de origem familiar. Muitas vezes eu posso estar falando de empresas onde a preocupação com a questão de governança corporativa, de administração profissional, pode não estar tão presente quanto em cenários onde a empresa familiar não é tão presente. E isso faz com que muitas vezes o comportamento do empresariado, da empresa familiar, exista um pouco menos de cuidado entre essa separação entre o que é o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica, e também quando eu coloco este patrimônio da pessoa física em risco, eu estou colocando em risco aí, algo bastante significativo para aquela família como um todo, né? Então, é nesse contexto que a lei da liberdade econômica ela tenta trazer um pouco mais de clareza sobre quando é possível você desconsiderar a personalidade jurídica de modo a atingir o patrimônio dos sócios ou não. E acho que é uma preocupação relevante se a gente pensa nos princípios norteadores da lei da liberdade econômica, se a gente pensa nos objetivos da lei da liberdade econômica, de tentar incentivar a atividade empresarial no Brasil. E como que a lei da liberdade econômica faz isso? É através de pequenas alterações a inclusão de um artigo no Código Civil, o artigo 49A, e de alteração na redação do artigo 50 do Código Civil. A gente entra no nosso capítulo, e quem tiver o livro, quem for adquirir o livro, vai poder ver isso mais em detalhe, mas de maneira bem básica. O artigo 49A, o que ele faz simplesmente de uma certa forma, é explicar que, olha, pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. E não se confunde a pessoa jurídica com o seu sócio, seu associado, instituidores, administradores. Pode parecer uma coisa quase assim, tem que a legislação falar o óbvio, falar que pessoa jurídica é uma coisa e pessoa física é outra coisa. Eu acho que cada vez mais no ordenamento jurídico brasileiro a gente vê a necessidade de, muitas vezes, a legislação
ter que reforçar o óbvio e algumas vezes direcionar e falar o que é e o que não é. Eu acho que é nesse caminho em que caminha daí o artigo 50, que é um outro ponto que é onde vai efetivamente ter alguma transformação, ou não exatamente transformação, mas onde vai se detalhar um pouco mais o que é a ideia de quando que cabe ou não a desconsideração da personalidade jurídica, né? Antes disso, o Código Civil, já desde 2002, trata da questão de desconsideração da personalidade jurídica, mas falava em termos de casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizada quando há desvio de finalidade e confusão patrimonial. A grande pergunta é o que significa, então, desvio de finalidade e confusão patrimonial, e aí que entra o trabalho da lei da liberdade econômica para esclarecer esses pontos. Primeiro, com a questão do desvio de finalidade, ele deixa primeiro expresso que desvio de finalidade é simplesmente desvio de finalidade para lesar credores ou praticar atos ilícitos. O simples desvio de finalidade de transformação da finalidade da empresa, da alteração da atividade original da empresa, isso não é desvio de finalidade. Isso, pelo contrário, faz parte da própria natureza da atividade econômica ter esta transformação entre das atividades da empresa. O mais importante quando a gente fala de confusão patrimonial, certo? Quando eu falo de confusão patrimonial, a lei agora passa a ser clara falando, olha, confusão patrimonial é quando há um cumprimento repetitivo de obrigações da pessoa física pela pessoa jurídica ou vice-versa. Basicamente, quando a pessoa jurídica está de maneira repetida, recorrente, pagando as contas ou cumprindo as obrigações financeiras da pessoa física com questões que estão completamente não relacionadas às atividades da pessoa jurídica, certo? Ou outras situações, como transferência de ativos ou passivos sem devida contraprestação, etc, etc. Isso é o que diz respeito às transformações no Código Civil. E como eu disse, um dos pontos que a gente tenta abordar no artigo é justamente qual que é o impacto que isso tem quando a gente pensa em desconsideração da personalidade jurídica ligado às relações de trabalho, né? Eu sei que provavelmente grande parte das pessoas que estão vendo este webinar aqui são mais afeitos à área do direito administrativo, mas mesmo quem não é ligado à área do direito do trabalho ou à área ou ligado à atuação junto à Justiça do Trabalho, você provavelmente já sabe de inúmeros casos, já ouviram falar de inúmeros casos em que o empregado ele tem o ganho de causa, mas não consegue efetivamente receber aqueles créditos ao final. E aí que entra, né, essa que seria a grande vantagem da desconsideração da personalidade jurídica, que esse é o objetivo final. Como eu garanto o acesso ao crédito de quem tem direito, quando a pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica não é capaz de cumprir com estas obrigações. A grande questão, eu acho que quando a gente fala sobre isso, ligando desconsideração, personalidade jurídica, lei da liberdade econômica e relações de trabalho, é que o direito do trabalho brasileiro ele já previa, primeiro, antes mesmo de falar em Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o direito do trabalho brasileiro ele já falava em formas de atender a essas necessidades de resposta aos créditos trabalhistas, além da personalidade jurídica, do patrimônio da pessoa jurídica, do empregador, principalmente através da questão de grupo econômico, né, que não entra aqui no nosso escopo, porque a gente está falando aqui de grupo econômico, mas que tem uma peculiaridade nas relações de trabalho e a responsabilidade solidária no grupo econômico, mas principalmente o que é mais interessante, quando a gente fala da responsabilidade do sócio, no caso no direito do trabalho, o artigo 10º da CLT, ele fala ainda, na verdade, em responsabilidade do sócio retirante, e a reforma trabalhista, ela ainda vai lá e dá mais detalhes e coloca alguns limites temporais para a responsabilidade do sócio retirante com relação às obrigações trabalhistas da pessoa jurídica, né? Então ela vai até, na verdade, além da questão da desconsideração da personalidade jurídica única e exclusivamente, mas ela fala em responsabilidade subsidiária do sócio retirante em situações normais, mas fala em responsabilidade solidária do sócio retirante quando a gente fala em questões de fraude, né? E tudo isso dentro da CLT, sem olhar para o Código Civil. E por que eu estou falando de relações do trabalho ligado à questão do Código Civil e à lei de liberdade econômica? Porque no seu primeiro artigo, a lei de liberdade econômica, ela fala que o seu objetivo é regular, entre outras coisas, as relações de trabalho também.
ela fala sobre questões administrativas e fala também sobre as relações de trabalho. E efetivamente, existe a possibilidade nas relações de trabalho, para além da CLT, da desconsideração da personalidade jurídica, e isso por muito tempo tem sido feito nos tribunais do trabalho. O grande porém aqui nesta nossa discussão é que isso foi feito, isso a gente faz no artigo, a gente vai mais a fundo, né, no histórico da utilização desse instituto na Justiça do Trabalho. A base na Justiça do Trabalho nunca foi o Código Civil, sempre foi, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, por razões evidentes com relação a comparações entre a questão da proteção ao hipossuficiente, que está presente no direito do trabalho, presente no Código de Defesa do Consumidor, com relação à natureza alimentar das verbas trabalhistas discutidas. Então, de alguma forma, a gente tem... E qual é a diferença quando eu falo disso está relacionado com a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor e não ligado ao Código Civil? É porque enquanto o Código Civil fala especificamente na questão de abuso de personalidade jurídica e a Lei da Liberdade Econômica, ela tenta deixar muito claro o que é esse desvio de finalidade, em que situações que há confusão patrimonial. O CDC, ele fala simplesmente, e tem critérios muito mais frouxos para eu aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Ele fala simplesmente, olha, sempre que de algum modo a personalidade jurídica for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores, no caso da aplicação subsidiária à Justiça do Trabalho aos trabalhadores, isso é suficiente para levar à desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, pensando em termos de impactos da Lei da Liberdade Econômica com relação às relações de trabalho, quando a Lei da Liberdade Econômica ela tenta causar impactos em diversos aspectos da atividade empresarial, inclusive de maneira expressa nas relações de trabalho, ela perde uma oportunidade ao falar de desconsideração da personalidade jurídica única e exclusivamente através da alteração do Código Civil, né? Existia uma possibilidade, este é um tema que é relevante, é um tema que tem impacto efetivo na atividade empresarial, e tentou-se tratar desse tema especificamente através de emendas no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas o fato é que a redação final da Lei da Liberdade Econômica, de maneira geral, isso diz respeito com tudo que diz respeito às relações de trabalho, os impactos foram muito mais cosméticos do que, de fato, aqueles que, em determinado momento, pareceu que seriam causados nas relações de trabalho pela Lei da Liberdade Econômica. Eu acho que tanto no caso eu acho que isso é uma característica, houve, né, os princípios estão lá, as ideias estão lá presentes na Lei da Liberdade Econômica e que podem, de alguma forma, direcionar alguns caminhos para a legislação trabalhista, mas vou usar como exemplo aqui, comparando com a reforma trabalhista de 2017, em que ela conseguiu, talvez sem ser de maneira expressa, ela conseguiu colocar em prática alguns desses princípios da reforma da Lei de Liberdade Econômica, principalmente quando a gente pensa em segurança jurídica para o empresário, com todas as críticas e méritos que merecem receber, críticas e elogios que merecem receber a reforma trabalhista de 2017, mas ela conseguiu ir muito mais a fundo em determinados pontos do que conseguiu ir a Lei da Liberdade Econômica. Então, só para encerrar aqui a minha fala, eu acho que existe algum espaço para tentar falar de desconsideração da personalidade jurídica pós-Lei de Liberdade Econômica nas relações de trabalho, se a gente pensar em relações de trabalho que são diversas as relações de emprego, se a gente pensar nos empregados hipersuficientes, que são aqueles que têm ensino superior e recebem o salário pelo menos 2 vezes maior do que o teto da Seguridade Social, onde então eu não teria por que justificar a existência a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, mas poderia aplicar de maneira subsidiária o Código Civil. Mas se este é um tema tão relevante, se eu quero pensar em termos de segurança jurídica para o empresariado, por que não regular isso de maneira específica? E isso era uma das propostas das emendas que estavam no Senado. Por que não regular isso de maneira específica na legislação trabalhista? Sempre que eu confio simplesmente na aplicação subsidiária de um outro ramo do direito, de um com relação ao outro, eu fico sujeito a uma alteração que visa aquele ramo do direito ter impactos não previstos no ramo do direito que aplica aquilo de maneira subsidiária, né? E a gente viu há uma mudança eventual de interpretação jurisprudencial sobre um tema que é tão relevante quanto esse
da desconsideração da personalidade jurídica, especificamente no caso que eu estou falando aqui, com relação às relações de trabalho. Então, só para finalizar essa minha fala, eu acho que assim tem méritos, sem dúvida nenhuma, a lei da liberdade econômica, ela traz princípios importantes. Eu acho que até no próprio prefácio do livro fica muito claro, acho que a importância dessa obra como um todo é que, às vezes, recai muito da liberdade econômica sobre princípios e sobre alguns termos um pouco mais genéricos, e que a interpretação desses termos na prática vai depender muito, acho que, do nosso trabalho enquanto doutrina e jurisprudência, mas, no entanto, é uma oportunidade perdida, né? Eu acho que, e talvez aquilo que prometeu se entregar, pelo menos da área que eu me sinto confortável em falar, que diz respeito às relações do trabalho, aquilo que prometeu se entregar com relação a transformações e de permitir dar essa segurança jurídica, dar esses incentivos nas relações do trabalho, não aconteceram. Os impactos, eles foram muito, muito pequenos, né? Eu acho que eu sei que não é a realidade, talvez em outras áreas, mas especificamente nas relações de trabalho, esses impactos foram muito menores do que aqueles que pareceram em determinado momento que seriam, mas a redação final acabou sendo muito menor do que aquilo que foi aprovado. E claramente existem indicativos do atual governo de que já foi tentado essas transformações nas relações do trabalho em medida provisória da carteira verde e amarela, e isso aparentemente vai voltar à tona, mas eu deixo para falar isso em outra oportunidade. Mas eu acho que então, para deixar esse recado, assim, acho que a gente poderia ter se avançado mais, ou prometeu-se avançar mais, e o avanço com relação especificamente às questões das relações de trabalho, ele acabou sendo muito menor do aquilo que prometeu que seria, ou do que poderia ser com relação à desconsideração da personalidade jurídica. A gente entra em mais detalhe com relação a isso, porque vai nesse histórico, vê a questão das transformações dentro do processo legislativo e qual foi esse impacto no nosso capítulo aqui, que eu convido todos a lerem depois e também a comentarem. Com o maior prazer terei em receber esses comentários depois. Eu não sei se o professor Jorge... Eu não sei. Me ouvindo? Não, agora estamos ouvindo. Agora sim. A internet tinha caído aqui. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Eu desliguei o vídeo para poder melhorar a comunicação aqui. Acho que a internet está girando. Agora acho que normalizou até o vídeo. Confere? O seu vídeo não está aparecendo ainda, não. Mas então vamos dar seguimento assim mesmo. Eu gostaria de agradecer ao professor Paulo por essas palavras iniciais e, de imediato, passar a palavra ao professor Vladimir, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que nos brindará aí com suas colocações sempre pertinentes em torno do tema e especialmente em torno daquilo que foi objeto do seu capítulo na nossa obra coletiva. Professor Vladimir, tem a palavra. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Jorge Rumpert pela oportunidade de participar dessa obra sobre a Lei de Liberdade Econômica. E eu acredito que a obra ela veio em excelente hora, até porque, de certo modo, está havendo um processo de reconstrução e de recuperação de um valor fundamental no sistema do direito positivo brasileiro, que é justamente o valor da liberdade econômica. Também saúdo aqui meu colega, o professor Paulo, elogiando pelas observações pertinentes e pelo trabalho que compõe aqui a nossa obra coletiva. Eu costumo dizer que, e uma coisa que eu tenho observado em todos os campos do direito, seja no campo do direito público, seja no campo do direito privado, é que nos jogos vorazes da ponderação dos princípios, especialmente dos devotos da igreja neoconstitucionalista dos princípios dos últimos dias, que ficam gritando
e clamando a Constituição está chegando, porque afinal de contas para eles não tem nada em vigor, apenas o que sai da cabeça deles, vocês podem observar que há uma coisa em comum. Para usar uma expressão um pouquinho mais popular, é quando eles vão falar de liberdade, ou de liberdades em geral, nossos colegas, e em alguns casos coleguinhas, acabam pegando a liberdade com nojinho, é como se fosse um valor de segunda categoria, de segunda classe. Então, nesses jogos vorazes da ponderação, se eu fosse apostar, eu sempre apostaria contra a legalidade, contra a liberdade econômica e contra a propriedade privada. Então, a lei de liberdade econômica, por mais que ela tenha alguns problemas de origem, o fato de ela ter sido veiculada por medida provisória, que é uma coisa, ponto até que eu destaco no meu livro, a lei de liberdade econômica, ela tem por objetivo tentar reavivar justamente o valor da livre iniciativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Tanto que ela apresenta uma declaração de direitos da liberdade econômica. E como o professor Paulo já disse aqui, não raras vezes a lei diz o óbvio. O problema é que o que aparentemente era óbvio, ou seja, algo que se observa a partir da análise da realidade, da própria evolução das sociedades que integram a tão criticada e hoje em declínio civilização ocidental, eles foram sendo esvaziados e relativizados a um ponto a uma espécie de sufocamento gradual. E isso tanto no campo, como disse, tanto no campo do direito privado, tanto que você tem várias modificações relevantes, por exemplo, na estrutura, na teoria nas normas, no modelo jurídico de negócio jurídico, você tem Código Civil, para tentar restaurar a autonomia privada e restaurar a ideia de que pessoas maiores e capazes podem tomar sozinhas suas próprias decisões, e em especial no campo do direito, no direito público, levando-se em consideração as intervenções crescentes que o Estado passou a exercer a partir da consolidação do modelo de Estado social ou intervencionista do Brasil, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1934. No direito administrativo, isso se torna cada vez mais presente, até por uma leitura, diria um grande amigo meu, Amaury Sade, autoritária, do interesse público ou da ideia de interesse público. Eu não sou daqueles que a ideia de interesse público ela deva ser exterminada ou eliminada no direito público, mas a ideia de interesse público ela necessariamente ela tem que ser conjugada com a ideia de direitos fundamentais, em especial a questão da liberdade. Um dos pontos e então, a lei de liberdade econômica, de forma inequívoca, ela tem uma grande influência, uma grande projeção no campo do direito administrativo, no campo do direito público. Agora, resta um grande obstáculo que a lei de liberdade econômica ela precisa enfrentar é a questão do paradigma cultural, do senso comum teórico que tem sido, que tem imperado na academia jurídica, que é um senso comum teórico extremamente intervencionista e um senso comum teórico que acaba vendo valores como a liberdade econômica como valores de segunda categoria e de segunda classe, ou pior, liberdade econômica como a fonte de todos os males. Inclusive, você vai observar no DNA, no código genético de várias teorias ou concepções teóricas, essa visão coletivista, mal disfarçada, não raras vezes, do direito e das relações que o Estado e a sociedade devem manter entre si. Então, uma das preocupações que você tem na Lei de Liberdade Econômica é no que diz respeito à reconciliação ou digamos assim, uma maior congruência entre um aspecto essencial do Estado de Direito, que é a administração ordenadora, ou seja,
quando o Estado ele intervém no setor privado, no domínio econômico, na ordem social ou na ordem econômica, justamente para se proteger o interesse público e harmonizar as esferas jurídicas individuais, e em vários outros campos. É claro que, por exemplo, eu não vou aqui adentrar na expertise do professor Jorge Humpert, que é o nosso, que é uma referência no campo do direito ambiental. Mas muito do que da lei o grande alvo da lei de liberdade econômica é justamente a administração ordenadora em todos os seus campos. Tanto que você tem um conceito que é muito importante na lei de liberdade econômica, que é o conceito de atos de liberação de atividade econômica, constantes no artigo 1º, parágrafo 6º da Lei Federal 13874 de 2019, que é a lei que foi objeto de nossa obra coletiva aqui. Então, ele faz referência, para ser bem mais preciso, ao termo atos públicos de liberação, ou às vezes atos públicos de liberação de atividade econômica, que são o que no tradicionamento do direito administrativo a gente chama de atos administrativos ampliativos. E você pode observar que a definição de ato de liberação de atividade econômica constante do artigo 1º, parágrafo 6º, ele é amplo, ele procura ser o mais amplo possível, no sentido de se tentar atingir ou se tentar alcançar as várias exigências legais, no sentido de que você precisa ter a intervenção do Estado à administração por meio de um ato jurídico administrativo para que ele possa exercer um direito fundamental seu, que é a liberdade econômica. E aí, caminhando para a obra. Um dos pontos, assim, que me chamou a atenção da lei e que me serviu de inspiração para o trabalho que compõe a obra coletiva é a questão do silêncio administrativo, a questão do silêncio administrativo, que está lá prevista no artigo, que há referência a ele, no artigo 3º, inciso 9, da Lei de Liberdade Econômica, cujo texto ele diz o seguinte na parte final. Artigo 3º no caput. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado exposto no parágrafo único do artigo 150 da Constituição Federal. Leia-se, lembrando que o artigo 150 da Constituição Federal ele reforça a atividade econômica como campo de atuação por excelência da iniciativa privada. Aí tem no inciso 9. Ter a garantia de que nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, o que tradicionalmente nós administrativistas costumamos chamar de atos administrativos ampliativos, que se sujeito ao disposto desta lei, apresentado todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expresso imediatamente do prazo máximo estipulado para análise de seu pedido, e de que, é a parte final que nos interessa mais, de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará em aprovação tácita de todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei. Nos parágrafos 6º e 7º, você tem justamente prescrições legais no sentido de se estabelecer o âmbito de incidência dessa regra, e no parágrafo 8º também há uma prescrição legal no sentido de que caberá à União, para pegar bem o texto, para manter a sua fidelidade, caberá ao órgão ou entidade da administração pública solicitada definir esses prazos de acordo com os princípios da impessoalidade, da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Em outras palavras, para acabar com, infelizmente, uma tradição da administração pública brasileira de tentar matar o empreendedor, tentar matar o administrado pelo cansaço. Ou, às vezes, criar, digamos assim, criar, através da omissão, dificuldades que tornem o administrado vulnerável à prática de atos ilícitos. Infelizmente, essa mazela
não existe apenas com relação à emissão de licenças, autorizações, avaliações ou qualquer outros atos, mas até mesmo dentro do coisas básicas dentro da contratação pública. Agora, é bom a gente observar que a Lei de Liberdade Econômica, ela, nesse aspecto, ela procurou respeitar o princípio federativo e sua incidência ela é inequívoca no âmbito da administração pública da União. Ele somente vai, justamente, essa garantia que a Lei de Liberdade Econômica prevê, que é o silêncio administrativo com efeito concessivo, depende das duas uma. Ou de que, no caso, o Estado ou o município esteja exercendo competência delegada da União, ou que, no caso, o Estado ou o município federativo tenha resolvido aderir a esse aspecto da lei de liberdade econômica. Também é interessante que existem algumas salvaguardas que a própria lei prevê no artigo 3º, parágrafo 6º, no que diz respeito à proteção da moralidade administrativa, para que a aprovação tácita não seja instrumento para a prática de atos ilícitos, notadamente atos de improbidade administrativa. Por fim, só para concluir minha exposição, é importante notar, uma coisa que eu observei, que a concepção tradicional dos administrativistas de ver o silêncio administrativo apenas como um fato jurídico e não como um ato jurídico, não corresponde não corresponde e não é muito adequada à realidade do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Até porque, por exemplo, no campo do próprio direito público, eu trabalho isso no artigo, você tem um ato de alta importância, um ato jurídico de grande importância no sistema brasileiro, que é a sanção tácita no processo legislativo, que é o silêncio enquanto ato jurídico. Então, boa parte dos problemas que eu vejo, por exemplo, na aplicação da teoria hoje tradicional do ato administrativo, no que diz respeito ao enfrentamento da questão do silêncio, ela é insuficiente para resolver esses problemas, até porque eu posso ter, para me ir recorrendo a Pontes de Miranda, eu posso ter omissões administrativas ou silêncios administrativos que realmente são o que se chama ato-fato, ou seja, é irrelevante se verificar a vontade ou não do emissor para ver a incidência da norma. Mas em outros casos, não. Em outros casos, o silêncio administrativo ele pode ser visto como ato jurídico administrativo, então como uma decisão da administração. Agora, é claro que a ideia de aprovação tácita, ou a ideia do silêncio administrativo com esse efeito concessivo, ele não deve ser visto como a regra. Na verdade, o quê? É mais uma garantia e uma proteção que o administrado tem em razão da realidade da administração pública. Ou seja, que a administração pública, não raras vezes, demora em responder os pedidos de liberação de atividade econômica do administrado e que o administrado não pode ficar privado do exercício de seu direito fundamental, de seu direito subjetivo, em razão de ineficiência da administração pública ou, pior, em razão da ameaça de coação, da prática de ato de improbidade administrativa ou de crime que pressuponha o administrado optar por, por exemplo, dar algum agrado ou subornar o agente público. Então, digamos assim, em linhas gerais seriam isso. Eu trato melhor dessas questões dentro do trabalho proposto, e eu diria que é uma obra que pode
que no caso é uma obra que já nasce inovadora, porque ela procura recuperar, nesse aspecto, um valor que é essencial ao ordenamento jurídico brasileiro, ao sistema do direito positivo. E não por questões de preferência ideológica, mas porque se trata de um valor positivado na Constituição Federal e que é congruente com as bases civilizacionais e as bases culturais do direito brasileiro. Bases civilizacionais, bases culturais que precisam ser recuperadas até para que o direito deixe de ser um entrave para o desenvolvimento socioeconômico e passe a ser o seu, não diria garantidor, mas um estabilizador, conferindo segurança jurídica aos administrados e também, por que não dizer, aos próprios agentes públicos, que não raras vezes são vítimas, de excessos dos órgãos de controle. A lei também funciona, de certo modo, como uma proteção deles também. Era o que eu tinha a dizer, e agradeço mais uma vez ao professor Georges pela oportunidade, e saudar mais uma vez o professor Paulo pelo privilégio de tê-lo aqui como companheiro de mesa. Eu acho que nós perdemos o professor Jorge. Bem, acho que na ausência do professor Jorge, acho que a gente... acho que a gente pode ir respondendo as perguntas que estão no chat aqui, então, Vladimir. Eu vou começar, então. Tem duas perguntas para mim. Uma, a questão de se a separação do patrimônio da pessoa física e pessoa jurídica já está no princípio da entidade na contabilidade, isso não deveria ser observado antes da lei da liberdade econômica? Sim, e já era observado, né? Eu acho que a questão justamente da lei da liberdade diz que ela traz, ela tem que reafirmar o óbvio, um pouco nesse sentido, relembrar que... E tem... Eu vou falar isso do ponto de vista de quem acompanhou mais de perto a reforma trabalhista, né? Você tem, muitas vezes, você vê que quando você vai lendo a legislação e aquilo, por que o óbvio está sendo falado na legislação, geralmente isso é uma resposta a algo que... há outras interpretações que parecem levar para outro caminho. É quase como um embate entre legislativo e judiciário em termos de... lembrando, este é o objetivo da lei, este é o conceito com relação à pessoa jurídica. E a outra pergunta só que veio para mim, que era do Vicente Kleber, era como que as estatais fazem participação pública, quais são os potenciais impactos da lei da liberdade econômica nas relações jurídico-trabalhistas estatais. Eu diria para você, praticamente nenhuma. Eu acho que com questão às relações de trabalho, a lei da liberdade econômica, em determinado momento, ela pareceu que traria grandes alterações, que seria quase uma segunda reforma trabalhista, e efetivamente as alterações, do ponto de vista de relações de trabalho, foram cosméticas, para ser muito sincero. Então, questões sobre carteira de trabalho, e-social, controle de ponto, que do ponto de vista de uma estatal é praticamente irrelevante, né? Acho que são os princípios, muito menos do que aquilo que de fato houve de mudança. Pessoal, voltei aí, desculpa aí, vi que o Paulo já seguiu com as perguntas que vieram. Antes de fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo, outra para o Vladimir, e além de permitir eles a responderem as que estiverem aí no chat, eu queria fazer algumas considerações com relação à lei da liberdade econômica e à nossa obra. No capítulo que me foi oportunizado a escrever, eu tratei dos impactos no direito administrativo, ambiental e urbanístico, e muito vem ao encontro do que o professor Vladimir expôs. E, para mim, uma alegria muito grande ouvir essa manifestação do professor Vladimir e o texto que ele foi escrito, que foi escrito na nossa obra coletiva, como também eu fico um pouco frustrado em ouvir
o doutor Paulo, né, o professor Paulo, porque eu ainda tenho que, com um certo amadurecimento, mas principalmente com a provocação da academia e da advocacia, creio eu que a jurisprudência e o poder regulatório na área trabalhista, administrativo, principalmente envolvendo as estatais também, vai conseguir compreender a exata dimensão e a importância de se aplicar a vontade do legislador e do povo brasileiro, aperfeiçoada através dessa nova lei, mas que já estava encartada, como lembrou o professor Vladimir, desde 1988, de forma positivada e explícita na nossa Constituição, e desde a Revolução Francesa, e todos conhecemos os 3 motes, né, matrizes daquela revolução, que impactaram todo o mundo ocidental e fortemente o Brasil, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, e a liberdade, inclusive, vindo na frente, né? Porque sem liberdade não existe a essência mínima do conteúdo fundamental da vida digna, né? Que esses coleguinhas, como costuma dizer o professor Vladimir, que tanto enaltece o Estado interventor e o interesse público, olvidam com igual força a liberdade, né? E sem liberdade, ao meu ver, não há vida digna, não há nem sequer uma vida que vale a pena para poetizar e sair um pouco do mundo jurídico. Liberdade e há mais de 2 séculos foi a essência de uma das revoluções mais importantes da história, e esses coleguinhas que acabam se dizendo revolucionários me parecem muito mais reacionários quando se trata daquilo que é fundamental, como a liberdade. E no meu texto eu trago à luz a importância que a nova lei deu à boa-fé do administrado. E, para mim, eu trabalho isso com mais detalhes na obra, mas trouxe um círculo, na verdade, um novo giro de aplicação ao direito brasileiro administrativo, administração, colocando em pé de igualdade aquela prerrogativa que até então existia da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, que não deixa de existir, continuam com essa prerrogativa, com esse atributo, o ato administrativo, mas também o ato individual do cidadão e das pessoas físicas e jurídicas, né, que entram em relação com a administração pública. Então, se gozam de presunção de legalidade e legitimidade os atos administrativos, se gozam de boa-fé, que em rigor é a mesma coisa, presunção de validade, legalidade, veracidade, os atos do administrado. E isso, o impacto concreto é aquele que duvidar de um ato da administração pública ou de um ato de um particular, seja ele, portanto, administração, juiz, poder regulador, cidadão, enfim, concorrente, enfim, aquele que colocar em dúvida qualquer ato jurídico, agora tem que provar e mostrar os elementos que desconstroem essa presunção de boa-fé que outrora era outorgada só com o nome de legalidade, legitimidade, veracidade em favor da administração, mas que agora também aplica-se em favor de todos, aqueles que empreendem no Brasil. Então, essa, para mim, é uma grande guinada, e isso tem impacto, seja no processo administrativo regulatório, no processo administrativo sancionador, nas contratações e nos mais diversos atos administrativos e processos administrativos que esteja participando um empreendedor, um administrado. E, com isso, eu queria apenas pincelar esse tema que eu abordei na obra e perguntar ao professor Paulo com relação a seguinte questão. Eu anotei aqui, só um minutinho, que eu vou ler para não perder nada dela. Você menciona que a Lei da Liberdade Econômica perdeu a oportunidade de trazer mais segurança jurídica. Você tratou isso com bastante veemência. E, inclusive, na sua especialidade aí da relação empresário com a questão das relações de trabalho. Quais as lições a absorver dessa perda de oportunidade e como isso pode ser revertido em futuros esforços legislativos ou mesmo na interpretação e aplicação dessa norma, apesar de eu, como o professor Vladimir,
ser contra cada vez mais essa questão da interpretação e aplicação da norma, que não seja na forma expressa que ela resulta o seu conteúdo jurídico, porque isso virou uma arma neoconstitucionalista, pós-positivista contra a democracia, contra as liberdades individuais, contra o Estado de Direito. Mais recentemente, o STF, por 6-5, maioria apertada, não disse que o sol era roxo quando está escrito e visível que o sol é amarelo, né? E eu me refiro aí ao caso da reeleição dentro de uma mesma legislatura para a presidência da Câmara e do Senado. E isso sempre através de um esforço interpretativo, na verdade, uma forçada interpretativa ávida por distorcer o direito posto e, em última análise, a democracia e os princípios mais comezinhos do republicanismo, o próprio Estado de Direito e da lei, né? O império da lei sobre a vontade de quem quer que seja, pode estar togado ou não, né? Então, com esses riscos, eu prefiro sempre me ater muito, cada vez mais, à lei, e ao seu texto e à interpretação gramatical mesmo. E mesmo assim está difícil de ser cumprido quando ela está bem objetivada e clara, como nesse caso citado recente. Mas, professor Paulo, para resumir, qual a oportunidade, como isso a gente pode incorporar essas lições aí dessa perda de oportunidade para a segurança jurídica em futuros esforços legislativos, ou se isso também pode ser uma questão de aplicação e interpretação, já aproveitando esta lei? Obrigado pela pergunta, Jorge. Eu acho que a ideia, acho que o principal, assim, o que eu vou falar aqui diz mais respeito à minha experiência, ao meu contato, à minha pesquisa junto à área trabalhista, mas eu tenho certeza que isso se traduz para as diversas outras áreas do direito. Primeiro, né, quando a gente pensa em segurança jurídica, necessidade de segurança jurídica, a gente tem que lembrar que insegurança jurídica ela é ruim para todos, né? Assim, para o cidadão, para o empresário, que era o objetivo aqui, mas quando eu penso do ponto de vista da justiça do trabalho, do direito do trabalho, insegurança jurídica também não é benéfica para o trabalhador não se beneficia da segurança jurídica. Então, quando a gente pensa na lei da liberdade econômica, pensando em liberdade como um todo, segurança jurídica é positivo para todos, né? Inclusive no caso de trabalho para o trabalhador, no caso do consumerista para o consumidor e tudo mais. E eu acho que, sem dúvida, foi uma oportunidade perdida, a questão da lei da liberdade econômica, com relação a, independente do caminho que optasse por se seguir, certo? Eu acho que isso é o mais importante. Caminhos são vários, discussões são importantes, mas perde-se a oportunidade de trazer segurança jurídica para o debate. Eu acho que, nesse sentido, a reforma trabalhista, ela traz alguns aprendizados, algumas lições importantes, tanto para a área trabalhista, mas quanto para outras áreas. Acho que se você parar para ler, para quem é da área, quando você para ler a reforma trabalhista, você vê que ela não se restringe única e exclusivamente a reformas, a questões de princípios ou questões mais gerais para direcionar a interpretação. Cada artigo da reforma trabalhista, quem conhecia a área trabalhista, você conseguia entender, você via naquele artigo a que súmula do Tribunal Superior do Trabalho aquele artigo era uma resposta, a que tipo de interpretação recorrente aquilo era uma resposta, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que dá para se olhar para a reforma trabalhista com todos os erros e acertos dela e olhar lá a importância de não se parar só na tentativa dos princípios. Agora, mesmo ela indo tão a fundo em algumas questões, houve muita e ainda há muita discussão sobre a sua implementação. E acho que quando a gente fala de reformas que vão trazer, seu objetivo é trazer segurança jurídica com relação à sua aplicação, e a gente está falando de questões extremamente relevantes, importantes, impactantes na vida econômica do país, é importante você ter algum diálogo com a sociedade de maneira geral, né? Assim, eu acho que no caso trabalhista, que é a minha especialidade, eu vejo isso como a reforma trabalhista talvez não é caracterizada pelo seu diálogo, mas teve algum diálogo e ainda assim tem uma dificuldade, uma série de coisas que são colocadas lá de serem implementadas e aplicadas na prática. Ainda vai ter muito debate ao longo dos anos com relação ao que vai acontecer lá, mas a gente vê nesse governo mesmo, houve tentativas através tanto de mudanças na lei da liberdade econômica, vou dar só um exemplo, questão de trabalho aos domingos, a MP do contrato verde-amarelo,
ou mesmo durante a pandemia, nas tentativas trabalhistas, a questão de falta de diálogo e falta de comunicação, isso faz com que algumas tentativas de reforma, elas praticamente nascem mortas já. Então, sem diálogo com a sociedade, por mais que seja difícil esse diálogo, por mais que o resultado final pode não ser aquele que quem tem a iniciativa da legislação tinha em mente inicialmente, mas essa é a base também da nossa democracia, certo? Eu tenho que ter diálogo e tenho que pensar, se eu quiser ir além de simplesmente princípios gerais que talvez não vão, eles podem ajudar eventualmente uma interpretação ou outra, mas a gente sabe que, principalmente quando eu estou falando de princípios que vão se aplicar a todos os ramos do direito, e cada ramo, na área trabalhista, por exemplo, que eu tenho princípios muito específicos da área trabalhista, ou eu vou por uma iniciativa mais legislativa, mais direcionada e com diálogo, sabendo das dificuldades disso, ou eu sei que eu vou ter alguns ganhos de insegurança jurídica e que às vezes sejam revertidos dentro de pouco tempo. Então, acho que talvez a principal lição talvez não vai ser tão, e acho que não só da Lei de Liberdade Econômica, mas com outras tentativas na área trabalhista, vai se aplicar a outras iniciativas, tanto do Executivo quanto do Legislativo, em diferentes cenários. Para a segurança jurídica, a gente sabe cada vez mais, às vezes vai ter que repetir o óbvio, às vezes vai ter que deixar claro qual que é a interpretação, e ainda assim você tem risco disso não ser aplicado da ideia que era a intenção do legislador, e talvez você aumente isso, inclusive em termos de pressão social, se isso é construído de alguma forma através de um diálogo. Você tem que ganhar em legitimidade nessas alterações que são propostas. Maravilha. Muito obrigado, professor, pelo brilhantismo aí da exposição, de logo agradecendo, e pelas pertinentes observações que eu acho que se aplicam realmente a todos os ramos do direito aí, inclusive ao nosso direito administrativo, ambiental, urbanístico, ao direito público em geral. E ao professor Vladimir, eu queria fazer uma pergunta que tem uma interseção também, nossos textos e pensamentos nessa matéria, em tantas outras também, vão muito ao encontro, com relação, eu acho que eu vejo na Lei de Liberdade Econômica algo que eu falei até em evento a convite da Procuradora-Geral do município de Curitiba, minha amiga, doutora Vanessa, eu falei no encontro de procuradores municipais de capitais, no ano passado, e no evento da Associação de Prefeitos do Brasil. Que nessa lei há um manancial de oportunidades para os municípios, mas é preciso sair da inércia e é preciso, inclusive, publicar a lei municipal para poder aproveitar todo o potencial dessa lei nos municípios, principalmente nesse tempo de retomada econômica, vai ser muito importante e necessário. E aí eu queria, professor Vladimir, que você falasse um pouco sobre a questão dos processos administrativos municipais e os impactos dessa nova lei. Bem, a gente não pode, até para responder essa indagação, eu aproveito uma que foi feita aqui no chat, a respeito, colocada da seguinte maneira: esta questão do princípio federativo, teríamos que levar em conta a competência da norma geral de direito econômico, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Liberdade Econômica, os estados só poderiam legislar de forma suplementar. Tem sido essa observação? Veja bem, essa distinção entre direito econômico e direito administrativo é uma distinção muito árida. Mas, por exemplo, no que diz respeito ao tema do silêncio administrativo, no que diz respeito ao efeito que um ato jurídico administrativo deve ter, isso está dentro, em rigor, das competências de cada ente federativo por força do próprio princípio federativo. Agora, no que diz respeito às chamadas normas gerais de direito econômico, e vendo o direito econômico como justamente, pelo menos enquanto parte do direito positivo, aquele que dispõe a respeito da intervenção do Estado, na atividade econômica, que necessariamente, quem lê direito econômico necessariamente vai ter que ler regulação. Nesse caso, aí fica o desafio para saber o que efetivamente eu tenho no texto da Lei de Liberdade Econômica
base para identificar uma norma de direito econômico, vinculando os estados e os municípios efetivamente, e no que eu tenho de norma de direito administrativo. E enquanto norma de direito administrativo, que é pelo menos o que aparentemente a própria lei até reforça nisso, pelo menos no meu trabalho eu falo isso de forma mais densa, se é norma de direito administrativo, então os preceitos de direito administrativo só valem para a União. Embora a própria lei faça uma espécie de convite para os estados e municípios e aproveitar esses preceitos. Então, a lei de liberdade econômica já facilita e ajuda bastante isso. Agora, no que diz respeito ao processo administrativo, é indispensável que os municípios e os estados tenham sua própria lei de processo administrativo. Não dá para você ficar... não dá, eu acho muito arriscada, pelo menos em termos práticos, o município ficar na preguiça legislativa e contar com aquele precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se não existe lei municipal ou lei estadual de processo administrativo, aplicar-se-ia a Lei 9784 de 1999, que também tem seus problemas. Por exemplo, um aspecto essencial da Lei Federal 9784, que é a Lei Federal de Processo Administrativo, que a lei deveria ter tratado e não fez, foi no que diz respeito ao silêncio administrativo, ou seja, o particular vai, solicita uma manifestação da administração e a administração pública nada faz ou nada diz. A lei estadual, a lei complementar estadual 303 de 2005, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, ele tem um mecanismo que trata do silêncio administrativo. Nada impede, por exemplo, que os municípios disponham sobre o silêncio administrativo, sem prejuízo de você estabelecer, por exemplo, o silêncio negativo, o silêncio como rejeição. Mas o que é importante é que o administrado ele tenha a oportunidade de, num prazo razoável, ter uma decisão da administração pública. Se pela aprovação tácita ou pela rejeição tácita, mas que haja uma decisão, e aí o administrado, se sentir que ele tem direito subjetivo à obtenção daquela liberação, que se faça. Então, é importantíssimo que os municípios eles estabeleçam, até porque cada município, nós temos um país continental, e certamente a realidade dos municípios do interior da Bahia, do meu amigo Georges, nem sempre vai bater com a realidade dos municípios do interior aqui do meu Rio Grande do Norte. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, a lei de liberdade econômica, ela funciona como uma diretriz importante no que diz respeito a reconhecer a dignidade do administrado enquanto titular da liberdade econômica. E entra a questão da boa-fé, que o professor Georges colocou, e a questão da segurança jurídica. Ninguém aqui está defendendo, pelo menos assim, que se deva retornar a um tempo onde a única interpretação possível seja gramatical literal. Apenas se quer recuperar uma coisa de sensatez que envolve o seguinte: o ponto de partida de qualquer processo de interpretação e aplicação do direito é o texto normativo. Então, se a gente esquece o texto normativo, fica uma coisa curiosa. Por quê? Porque é uma coisa que eu até acho engraçado do pessoal que gosta muito de teoria da linguagem. Porque quando você trabalha com teoria da linguagem, tudo se baseia em ideia de comunicação. E a comunicação humana só é possível se e somente se existe uma certa padronização. Isso torna possível de que eu seja entendido, que Jorge seja entendido, Paulo seja entendido e que nós possamos manter qualquer diálogo. Parece que se criou uma grande exceção com relação a isso, de que quando o Poder Legislativo, depois de um devido processo legislativo, aprova um texto normativo, é como se aquela comunicação não existisse. É como se não houvesse um enunciado a ser levado efetivamente em consideração, como é o caso emblemático
da discussão em torno da reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde, com todas as vênias do mundo, com todo o respeito que os ministros do STF merecem e devem ter, eu achei, digamos assim, espantoso que 5 ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam possível se ignorar um texto tão claro como o texto que era objeto da decisão. E, por pouco, praticamente se ignorou aquele texto. Isso me lembra até uma piada de internet, típica de casa de forró, quando diz, é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode, né? Então, fica um negócio muito, 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 muito complicado. Então, o texto é o ponto de partida. Então, você tem que admitir a possibilidade do legislador deixar claro uma determinada prescrição. É como se a gente trabalhasse com a ideia, parafraseando o ministro está fazendo, ex-ministro está fazendo, Pedro Malan, que até a garantia fundamental passada é incerta. Como, por exemplo, o caso também muito polêmico a respeito da possibilidade da aplicação por analogia na aplicação por analogia em matéria de direito penal na tipificação judicial que foi feita de uma conduta específica que é nefasta, é imoral, mas que merece ser discutida no devido processo legislativo, que é a questão da homofobia, que acaba gerando vários e vários precedentes perigosos no campo do direito público, no sentido de você acabar viabilizando, por exemplo, a aplicação, digamos assim, você estender tipos administrativos infracionais, inclusive até no campo do direito ambiental, no direito urbanístico, até no direito do trabalho, e de forma irresponsável. Ou de forma inconsequente, que eu acho que é a palavra que seria mais adequada. É claro que todas as observações que eu estou fazendo aqui, já que é um evento acadêmico, estão amparadas na decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 548. Em toda aula, qualquer exposição, eu sempre faço referência à DPF 548 por questões de cautela. Vou até anotar aqui para fazer nas minhas também. Cada aula minha, todos os meus slides, tem um slide que é só um trecho todas elas, sem exceção, tem um trecho da DPF 548. Eu vou fazer isso também, botar uma nota de rodapé nos meus livros e tudo isso. É bom se resguardar para o caminho que, infelizmente, estamos indo, né? E já agradecendo a participação dos 2 professores e dos que nos acompanharam nessa jornada, vamos para os encaminhamentos finais aí, para o encerramento, vou dar uma última palavra. O Kleber fez aqui uma colocação interessante com relação à competência dos municípios, dos estados para legislar, mas aí eu vejo, Kleber, que não seria uma matéria típica de direito econômico, que não haveria, portanto, a competência, e eu vejo aí como uma norma de direito administrativo e processo administrativo, em grande medida, nessa divisão que não é meramente acadêmica, mas tem, nesse caso, tem efeitos concretos, né, porque a Constituição falou em direito econômico, tributário, direito civil, e tipificando ali o rol de quem tem as competências privativas, privativas, o que é norma geral, o que é, portanto, norma de competência concorrente, e aí ganha uma proeminência essa divisão didática dos ramos do direito, né? Apesar do direito ser um só, nesse ponto específico ganha proeminência, mas não acho que esteja abrangida aí a matéria vedada aos municípios de legislar quando se trata de processo administrativo. E aí, no seu caráter mais amplo do termo, processo sancionador, processo de contratação, processo de fiscalização, processo de exercício do poder de polícia, todo ele, ao meu ver, o município tem uma competência plena aí para legislar, e inclusive contrariamente aos termos da Lei Geral de Processo Administrativo. E é só uma observação, Jorge, é que a lei, de certo modo, ela procura auxiliar o processo administrativo, então ela traz alguns parâmetros, é que muitos abusos que são cometidos, violações que são cometidas contra a liberdade econômica, decorre de excessos cometidos na realização, na condução
de processos administrativos. Mas esses aspectos, pelo menos que eu Inclusive, dei, omissões eloquentes são usadas para esse fim, né? Omissões eloquentes da administração. é uma coisa assim que a gente precisa ter muita cautela. Então, pelo menos eu vejo assim, não é um critério, digamos assim, exaustivo, mas o que foi da Lei de Liberdade Econômica que diz respeito à essência do direito, ou seja, é preciso ter aquela exigência. Por exemplo, a parte da Lei de Liberdade Econômica, quando ela fez, quando é uma atividade de baixo impacto, salvo engano. Então, há necessidade de se colocar outra coisa, é você discutir a questão de prazos, quais são os efeitos que o ato jurídico administrativo deve ter, a questão das garantias, o próprio devido processo legal, isso acaba indo para o direito administrativo. Agora, é claro que isso é uma questão, não é simples assim. A gente pode Não, apresentar os critérios, mas a gente tem que ver caso a caso, situação a situação. Guardar as devidas proporções é aquela velha discussão de direito, do direito público, no que diz respeito ao conceito de normas gerais, o que posso chamar de normas gerais. Aí a gente lembra de Ataliba, lembra dos tributaristas e também do pessoal do direito econômico, quando fala desse conceito assim, normas gerais de direito econômico. e veja bem que há normas de direito econômico que são também, em grande medida, normas de direito ambiental, de direito urbanístico, que são, a toda evidência, aquelas que são de competência concorrente, né? Salvo aquelas matéria nuclear, ambiental, matéria mineral, que aí existe normas privativas aí da União, mas enfim. Então, é preciso realmente ter muito cuidado e dentro de um núcleo de direito econômico há um conteúdo que não é puramente direito econômico e aí não entraria naquela competência privativa constitucional. Mas aí eu acho que poderíamos marcar depois um outro webinar só para discutir essa questão de competência, que é um dos grandes temas polêmicos aí da nossa federação, que é complexa, né? É uma federação complexa e peculiar, cheia de peculiaridades, e os conflitos de competência são um dos pilares da insegurança jurídica no Brasil. Jorge, só me permita uma preocupação. Tem muito coleguinha seu na área de direito ambiental que adoram a confusão de competência, né? Bastante, eu sofro muito com isso. Porque parece que a tendência é o seguinte, quanto mais complicado a questão da edificação da competência, mais o meio ambiente fica protegido, porque, afinal de contas, interdita indiretamente a atividade econômica. É a impressão que eu tenho, sabe? Não é nada demais, Assim, não. o pior é que eu acho que ou eu faltei a aula de constitucional, ou a noção de federação e pacto federativo, porque vários coleguinhas, inclusive dentro do judiciário e de vários órgãos, não só ensinam como aplicam na prática, como se existisse uma hierarquia, e aí o IBAMA é o chefe, porque é a entidade da administração indireta da União, os órgãos estaduais são subchefes e o município são soldados, né? Então, haveria uma hierarquia, o IBAMA anulando o ato de Estado, o Estado anulando o ato de licenciamento dos municípios, e veio a lei complementar 140 para dizer o óbvio, que não pode haver essa anulação, que não há essa hierarquia. O que você pode fazer é notificar que produziu um ato de invasão de competência ou um ato contra a lei, e depois, se não for reconhecido ou convalidado dentro do processo voluntário, judicialize, e aí o judiciário daria a última palavra. Né? Mas é muito comum eu ver ato do IBAMA suspendendo o ato do município. É até engraçado. E o judiciário mantém a suspensão. Aí é até triste, né? Porque quem deveria resguardar a Constituição. Mas o guardião da Constituição que a gente vê criar crimes, né? Criou o crime de homofobia, que deveria ter sido já criado, com certeza, não é uma questão moral incontroversa, mas juridicamente é controvertido. Tem que ser feito formalmente pelo devido processo legislativo. Ninguém será obrigado, ninguém será considerado praticante de nenhum crime, salvo previsão legal anterior. E a gente tem um crime de homofobia sem previsão legal anterior. Não há até hoje essa previsão legal. Isso foi criado porque deveria guardar essa garantia constitucional individual. Como há também na minha área ambiental, né, a minha área de especialização dentro do direito administrativo, dentro do direito público, como há e foi criado recentemente o crime de vaquejada, por 6-5, mais uma vez no STF, e por ministros que infelizmente nunca foram a vaquejada e não sabem que a vaquejada não é só uma festa, ela ocorre todo dia. Toda vez que um vaqueiro vai atrás do boi no nosso Nordeste, no Norte, no Oeste, no Sul também, mas na pecuária de extensão isso é vaquejada.
E a festa da vaquejada só é uma réplica da lida diária. Aquele vaqueiro que, pelo menos aqui no Nordeste, a gente não só vê com os próprios olhos, mas aprende ainda, acho que sim, nas escolas, com aquela roupa tradicional de couro, o gibão de couro, para se proteger enquanto faz a vaquejada, enquanto vai tanger o boi, vai se proteger da caatinga, dos espinhos, enfim, da mata feroz, árida. Mas aí criaram isso como um crime. Aí eu fico preocupado, fazer a festa, que é o crime, ou esse peão do dia a dia que vai tanger o boi, dá aquela chicotada e empurra o boi, também é um criminoso. Mas o mais grave de tudo é, cadê a lei que diz que praticar o ato de vaquejada é crime? E o que é o ato de vaquejada? Enfim, mais insegurança jurídica por 6-5 de dentro de gabinete, gente que não sabe, que viu pelo YouTube o que é uma vaquejada, viu alguém maltratando um boi, realmente de forma criminosa, mas que já é previsão criminal, maus tratos, já há tipo penal. Não tem que se falar em crime de vaquejada, mas criaram também, como criaram a não tipificação do aborto dos anencéfalos, e sem entrar no mérito moral da história aí, mas tinha que estar previsto em lei também, e tantas outras formas de ativismo judicial que, na verdade, ao meu ver, não é um ativismo, né? É um inconstitucionalismo judicial. O judiciário usurpando competência e violando a garantia fundamental expressa. Ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E ninguém será punido, salvo lei penal tipificadora anterior à sua conduta. Conseguiram rasgar o que é mais básico e falar em ditadura, em risco para a democracia advinda do legislativo ou do judiciário hoje é balela. E do executivo é balela. Nem o executivo, nem o legislativo brasileiro tem uma ponta sequer de ameaça à nossa democracia. Agora, violação democrática cotidiana, com todo o respeito acadêmico, moral, jurídico e com as prerrogativas da DPF citada pelo colega Vladimir, quem vem cometendo é o Poder Judiciário cotidianamente com esse tipo de decisão contrária à letra, texto expresso e incontroverso da Constituição. E com isso eu queria encerrar aí o nosso webinar, acho que foi muito proveitoso, convidar a todos que dia 12 vai ter outro sobre a obra, e aí com o nosso prefaciador, o professor Adilson Dallari, e o nosso apresentador, o ex-secretário nacional de Desestatização e Modernização do Estado, Paulo Ebel, que irão também trazer as suas considerações sobre a obra e sobre a lei em geral. E esse evento será em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro. Eu convido a todos, inclusive aos coautores também que puderem participar, para brilhantar, mas esse evento será no próximo dia 12, e no site da Editora Fórum e também no site da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro tem mais informações, assim como no meu perfil do Instagram, @prof.georgeshumbert, ADV, para quem quiser seguir e acompanhar também. Um forte abraço e até a próxima.